Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Mariana Vieira. Ela é advogada, subprocuradora-geral do município de Teresópolis, pós-graduada em Ciências Criminais pela FESUDEPERJ e especialista em Direito Administrativo. E aí, Mari, tudo bem? Prazer te receber aqui. Obrigada. Pessoa muito querida pra gente aí, que já convive já tem uns 2 anos, pelo menos, que a gente tá nessa batida. Fala um pouquinho de você antes da gente entrar no assunto. Conta pra gente como é que foi chegar a ser subprocuradora do município, a tua trajetória aí no mundo do direito. Então, Lucas, eu formei na Unifeso em 2019, mas a minha experiência já começou durante o curso. Então, no segundo período, eu comecei o estágio no Tribunal de Justiça, que foi extremamente enriquecedor para mim. Logo em seguida, já emendei com estágio voluntário na Defensoria, que sempre foi o meu objetivo, assim, o meu sonho. Lá eu passei pela Defensoria da Infância, do Idoso e terminei na Defensoria Criminal, que também foi outra experiência maravilhosa e que me construiu muito como profissional de verdade. Terminei no Ministério Público, então encerrei ali os meus estágios como Ministério Público. Fui aprovada no concurso para residente da Defensoria, voltei e aí eu fui trabalhar em Sumidouro como residente. Lá era uma vara única, então a gente fazia de tudo, mas com uma demanda muito grande de cível. Então, eu, assim como muitos colegas nossos, né, me apaixonei pelo direito penal, mas eu me casei com direito civil. E assim continuei, até que eu conheço a Procuradoria, né? Começo como assessora e recebo o convite do Gabriel, do superprocurador, para ajudar no gabinete. Então, hoje estou lá como subprocuradora e aí me apaixonei pelo direito administrativo. Me encontrei, descobri outras vertentes, assim, outras nuances que, de fato, quando a gente está fora, a gente não imagina. Por mais que você seja um estudioso, por mais que você acha que sabe muito de direito constitucional, direito administrativo, a prática é que mostra o quanto que a gente pode ser útil, né? Então, se meu objetivo com a Defensoria era ganhar dinheiro para ter uma função social na minha vida, eu descobri que na administração pública isso também é possível quando você tem princípios e objetivos. Isso foi muito legal para mim. É bom que eu posso dizer que eu fico honrado com as duas pessoas que me sucederam como subprocurador. Eu que fui subprocurador do Gabriel, a Gabi que veio depois e veio me suceder na Secretaria de Administração, e a Mari sucedendo a Gabi ali. São todas pessoas que engrandeceram muito, né? É o Gabriel revelando talentos, né? Viu? Eu tenho olho para Gabriel, profissionais. ele não é um bom advogado, mas ele é um bom scout. O que interessa é o seguinte, amigo. Você tem que arranjar pessoas competentes para trabalhar com Sem você. dúvida, sem dúvida. E Pronto, você, tá com a resolvido. Mariana, acertou muito, Viu? porque é um exemplo de profissional. Apesar Muito de pouco obrigada. tempo lá na administração pública, né? Tira onda. Eu tenho muita admiração por vocês, eu aprendo todo dia. Isso eu sempre digo em qualquer roda de conversa, em qualquer oportunidade que eu tenho, eu exalto vocês, porque de fato vocês são pessoas e profissionais excelentes, que eu tenho orgulho de aprender, conviver e de ver isso aqui, porque é a realização de um sonho de vocês, é só o início de muitas conquistas e todo o merecimento que vocês vão receber ainda, eu tenho certeza disso. A gente agradece muito. Você falou do direito administrativo. Realmente, o direito administrativo, as pessoas olham, né? Ainda mais a gente na faculdade, né? Sim. Você olha como aquela matéria chata que você tem que fazer. Né? Nossa, eu tinha pavor. Mas você sabe que eu não tinha, porque eu comecei na administração pública no 4º período da faculdade. Então eu já via na prática, já aí tinha. vai, e eu me apaixonei desde cedo, entendeu? Você tem essa coisa do parecer, de aparecer casos mirabolantes. Sim. Né? E assim, digo que o município de Teresópolis é um universo paralelo, porque aparece, não é? Aparecem Que só coisas que acontecem só aqui, né? acontecem em Teresópolis. Você fala, não, mentira. Você vai procurar na jurisprudência, vai procurar em livro, você vai ligar para professores conhecidos e ninguém faz a menor ideia do que está Uma vez, acontecendo. numa reunião do MP, a promotora falou que Teresópolis tem coisas que nem Dias Gomes, quando escreveu lá aquela novela do Dorico Paraguaçu, poderia imaginar. Porque acontece coisas bem diferentes. E é por isso que eu digo que para trabalhar com a gente tem que gostar de estudar. Isso. Então, se não for um bom estudioso, se não for criativo, assim como o Gabriel é muito e inspira todo mundo, a gente não consegue. Então, diariamente lá com isso. Eu acho que a gente se encaixou muito lá também, né?
Porque a gente sempre se disse resolvedor de problemas. É, A gente exatamente. Acaba que a gente aprende a criar solução para qualquer tipo de problema que é dado, né? Tem pessoas que criam um problema para qualquer solução que é dada. Né? Mas a gente acaba tendo que criar solução para todo tipo de problema, das mais diversas áreas. Então, realmente, é uma questão que, se você não for beber de várias fontes e tiver adaptado a buscar, tentar encontrar casos análogos, por mais difícil que seja, você não vai sair do lugar. O não a gente já tem sempre, né? Sempre, não. Não. E é muito fácil advogar pelo não. Tá? Então, a gente sim. fala isso. Cômodo, né? É muito cômodo. O parecerista que diz que não pra tudo... É uma zona de segurança, né? mais Conforto total. A verdade é que as pessoas não estão ali pra dizer não. Elas estão ali pra fazer com que o município ande pra frente dentro das suas limitações jurídicas ali. E você tem que encontrar saídas para que isso aconteça. E que bom que a nossa ciência não é exata, né? Exatamente. É o que permite a gente usar a nossa cabeça e achar essas soluções para vários tipos de demanda. E sem rasgação de seda. Foi por isso que Mariana se destacou. Porque ela começou na Procuradoria, na parte administrativa, né, fazendo pareceres, fazendo naquela chuva de reequilíbrio econômico e financeiro que teve por causa da pandemia, né? Pós-guerra. Que jogou, né? Pós-guerra, né? O mundo pós-apocalipse da pandemia. E ela encontrava solução, ela via como é que podia resolver, ela não parava diante do problema, porque o que mais... Às vezes ela me diz não e eu brigo com ela. Várias vezes. Ela tem pessoas que param diante do problema, né? A questão é, não, peraí, beleza, agora o que eu vou fazer pra superar isso aqui, né? O que eu vou fazer? E ela, quando diz não, ela sabe, ela embasa o porquê do não, né? E Por isso você aceita, né? Eu não vou brigar com... Porque eu tô sempre certa, né, Lucas? Isso Tem que ver o que eu tenho que passar, né? Ela vai na reunião com o prefeito, né? E fala que eu tô errado na cara do prefeito. Mas eu gosto disso, eu elogio isso, eu acho que tem que ser assim, senão... Sim. Se você achar que você sabe tudo, você tá condenado. E na verdade, as pessoas têm que falar. Elas têm que botar pra fora, e não é pra deixar o seu chefe, o outro, é tomar decisões inconscientes que podem estar equivocadas. Sim. Sim. Mari, você acha que esse seu tempo na defensoria, essa experiência te ajudou na prefeitura, nesse clima de pós-guerra ali que você falou? Demais, porque a defensoria... Primeiro que ela também é um ambiente que te obriga muito a estudar, te obriga a estudar com pressão, porque você recebe uma demanda de uma pessoa que está desesperada, então é uma família desesperada, seja porque tem um familiar preso, é uma família desesperada, seja porque é uma demanda de saúde, como que a gente vai entrar hoje, ou porque é a discussão sobre um único bem que essa pessoa tem, então que para você poderia ser irrelevante, para essa pessoa não é. Então, isso me ensinou muito a pensar e pensar rápido. Então, eu acho que foi muito importante para mim. E a entender que eu também teria que lidar com vários tipos de problema, porque quando você lida com coletivo, né? Eu também advogo. Então, agora, né, com a advocacia parada em virtude da procuradoria, mas já advoguei por muito tempo, enfim. E com isso também você fica ali preso num problema individual. Você tem um tempo muito maior para pensar na advocacia, você recebe um cliente por vez, você tem um problema por vez para resolver. É um contato muito maior que você tem com o problema. Na defensoria e na prefeitura, você não tem tanto tempo para pensar assim. São vários problemas. Então a gente tem 20 e quantas secretarias? 21? 21. Não, acho que são 23 ou 24. 23 ou 24. Então, assim, não aparece um problema por dia de cada secretaria. São todas as secretarias e todas as secretarias com muita urgência. E a defensoria também. Você imagina, eu fiquei 3 anos numa vara única. Então, eu resolvia desde o previdenciário até a demanda criminal. Então, isso também te ajuda a separar o teu cérebro por caixinhas e a pensar rápido. Então, com certeza, a experiência foi excelente pra mim pro que eu faço hoje. Thiago fez defensoria? Não. Foi o único da mesa que foi direto... Eu sou cria da defensoria também. Minha mãe é defensora. Você também já fez Justiça Federal, né? Eu fiz defensoria 1 ano e núcleo de primeiro atendimento, né? Então era aquela coisa. Também é bomba, porque também é de tudo. Eu fiz núcleo de primeiro atendimento e família. Eu cheguei no município no 4º período da faculdade com 20 anos, né? E fiquei lá até 2 anos atrás. Já formado, a gente vai fazer 10 anos, né? 10 anos de forma. Eu acho legal da Defensoria Pública é o seguinte, é você pegar conceitos totalmente abstratos, porque o direito é totalmente abstrato. Sim. E tentar explicar para uma pessoa que, infelizmente, em razão da nossa desigualdade social, não teve a oportunidade de estudar,
você tentar mastigar isso para que aquela pessoa entenda, né, tenha a cognição daquilo que você está falando, isso aí você aprende direito. Sim. Aí você... Porque assim, o que é repetir conceito, você repete. O que é, não sei o que. Aí você fala, isso, isso, isso. Porque o fulano falou. Agora, pega o isso, isso, isso e explica para uma pessoa que não teve, infelizmente, instrução. Né? Explica. É isso que aí você aprende. Eu tive contato com a defensoria no começo na prefeitura, porque eu entrei em 2012. Tinha tido a tragédia de 2011, então peguei aquele rescaldo todo. E teve uma em 12 também. Teve uma enchente grande em 2012, foi mais no centro, né? Então eu peguei todo aquele rescaldo com aluguel social, aqueles benefícios que vinham. Então a procuradoria, na época, tinha uma parceria muito grande com a defensoria para a gente conseguir otimizar as coisas. Isso é muito legal. Mari, vamos falar sobre o assunto do dia. Judicialização da saúde, planos de saúde, home care... Como poder Tudo público... a ver com o que a gente está falando hoje, Lucas, porque o que a gente acabou de falar, né? A gente acabou de falar das dificuldades de lidar com problemas coletivos. Então, que a Procuradoria enfrenta, que a Defensoria enfrenta, e a Justiça lida com isso o tempo inteiro. Então, eu confesso que às vezes eu tenho algum receio, embora para a gente, como advogado, seja totalmente mais prático e também traga segurança jurídica, mas com as teses fixadas, né? Porque... é impossível que um tribunal, né, que o STJ, que o STF consiga, ao fixar uma tese, né, ao aprovar uma súmula, atender a todos os anseios e a todas as particularidades que chegariam lá. Então, com esse receio, e aí quando se trata de saúde, a questão fica muito mais complicada. Hoje o que a gente pretende falar aqui, nessa questão de judicialização, é uma experiência também que eu tive muita, né? Tanto na defensoria quanto no escritório, que é das demandas de medicamentos e home care. A gente enfrentou aí, está enfrentando ainda, uma instabilidade nessas decisões, uma instabilidade legislativa, que é justamente depois da tese que foi fixada no STJ sobre o rol da ANS, se esse rol seria exemplificativo ou taxativo. Isso por quê? Porque... observando todos os direitos do consumidor e princípios constitucionais, principalmente a dignidade da pessoa humana, muitas vezes as pessoas procuravam por um tratamento via plano de saúde. Então, eu sou coberta, eu sou segurada de um plano de saúde, eu pago por aquilo ali e eu entendo que eu tenha esse direito. Sou consumidora, né? Tenho um contrato ali, que é um contrato de adesão, enfim... todos os problemas já conhecidos no mundo jurídico, e aí eu busco a justiça diante de uma negativa do plano de saúde de que aquele procedimento ele não está incluído no rol da ANS. O que a gente mais vê como advogado, né, e foi assim durante um tempo, inclusive em decisões de tribunais superiores, era de que essa alegação ela era ilícita. Então, essa ausência desse tratamento, né, essa negativa de tratamento em virtude desse argumento, ele era uma negativa totalmente ilícita, inclusive gerava dano moral. Então, a gente costumava ver aqui, né, isso não é fixo, dano moral é muito subjetivo, mas uma média ali de 6, 8 mil reais de dano moral pela essa negativa. Isso foi construído em muito tempo, né, virou realmente uma prática, mas a gente sabe que os planos de saúde logo começaram a correr para mudar isso. Então, chega no STJ essa discussão e o STJ entende que esse rol ele é taxativo, ou seja, se não está lá, o plano não tem obrigação de fornecer. Esse rol, ele é sempre atualizado pela ANS, ele é feito e atualizado pela ANS, que é a agência reguladora aí, dos planos de saúde, e ele não é tão amplo, embora eles aleguem que busca-se incluir ali todos os tratamentos, que tenham eficácia comprovada, enfim, mas assim... A medicina avança o tempo Avança, exatamente, não dá para acompanhar. Vou pedir pro Fio botar pra gente depois do card no nosso vídeo, que a gente já conversou com o Paulinho sobre esse tema. O Paulinho, que também faz parte da Palatinico Pacheco e que foi advogado da ANS. Então, temos aqui pessoas de todas as áreas tratando o mesmo assunto. Exatamente. E provavelmente com alguns pensamentos diferentes sobre o mesmo tema. Então, hoje a gente continuar, não existe advogado sem café, né? Vamos tomar um cafezinho da Três Corações? Por favor. Combustível. Combustível, um café maravilhoso desse. Pode ser o Supremo? Cara, eu quero cappuccino. Cappuccino? Então beleza. Vamos lá, mas vamos tocando. Então, vamos tocando que eu vou fazendo aqui. Por favor, nos sirva. E aí, nessa discussão da ANS, do rol ser taxativo ou exemplificativo, o STJ bate o martelo, né?
o ministro Luiz Felipe Salomão, ele diz até que um dos argumentos para se proteger essa taxatividade do rol é justamente manter protegidos também todos os demais beneficiários, porque se você tem um uso indiscriminado... Gera um desequilíbrio, né? Gera um desequilíbrio. E aí a justiça dizendo o que o plano tem ou não que fornecer, a própria ANS não consegue ter um controle se o custo do plano de saúde é justo ou não, se ele vai conseguir cobrir todas as despesas ou não. E esse é um argumento que a gente alega, por exemplo, na hora de fazer políticas públicas. Então, Na caneca dele. a gente também enfrenta esses problemas na administração pública, porque a judicialização da saúde é um problema muito grande em âmbito municipal, estadual, enfim. E a gente enfrenta isso por quê? Porque você não consegue. Quando você vai estabelecer uma política pública, você faz isso numa visão macro de justiça. Você não vai atender nunca todo mundo, né? Não vai atender. E todos os anseios de todo mundo. Né? Exatamente. Você nivela pelo possível, é reserva do possível, né? A reserva do possível, que por muito tempo foi tese, modelão de contestações do município. E hoje, né, eu tenho orgulho de dizer que Teresópolis avalia caso concreto. Então, as nossas defesas não são abstratas. A gente tem hoje a Câmara Técnica, né, que avalia ali cada caso, o tratamento que está sendo indicado, avalia o perfil do paciente. E aí a reserva do possível, que foi uma tese tão batida em contestações. Antes, os municípios em si, o próprio Estado também, tinha uma tendência de sempre contestar por modelo, porque era muito difícil, né? Como é que você vai avaliar cada caso a caso? E hoje em Teresópolis a gente tem a Câmara Técnica que faz essa avaliação individual do tratamento que é indicado para o paciente, da possibilidade de a gente já ter essa medicação incorporada no SUS e não precisar ter esse custo, né? Mas, obviamente, todas as políticas são feitas numa visão de macro-justiça. Então, você tem ali como princípios, na hora de criar uma política pública, o princípio da universalidade e o princípio da economicidade. Então, você faz de uma forma que se atenda ao maior número de pessoas da forma mais econômica. E isso é para justamente fazer uma boa gestão dos recursos públicos, né? Para proteger o erário. As pessoas entendem que muitas vezes você fazer um pleito que não está dentro da previsão, você está prejudicando alguém, né? Sim, exatamente. Exatamente. Eu sempre gosto de falar, né, quando você fala dos princípios da Seguridade Social, e a saúde está dentro do tripé da Seguridade Social, está lá na Constituição, no artigo 195, você tem o princípio da seletividade e distributividade. Você tem que selecionar para distribuir. Sim. Porque não dá para dar para todo mundo tudo que todo mundo quer. Sim. Seria lindo, maravilhoso, seria uma evolução, mas não existe dinheiro, não existe recurso. Então você tem que priorizar os casos que são de maior incidência. Você tem que priorizar as questões que afetam mais as pessoas. Então, essa é uma questão que eu fico mexido. Por quê? Eu fui pesquisar a fundo sobre isso quando a gente começou desse problema, né, na Procuradoria. E agradeço hoje até a nossa secretária de Saúde, a Clarissa, né, que fez uma parceria com a gente para a gente ter a Câmara Técnica ali colada na Procuradoria para dar esse auxílio técnico para os nossos advogados e procuradores ali, para que a gente possa fazer essa resposta individualizada, como você falou, que isso é muito importante, porque antes eles não se comunicavam. Então, às vezes, existia até rixa, tá, dos advogados, já, por que eles estão falando isso? Ou então eles falando, não, mas o advogado alegou isso, mas eu disse outra coisa. Não se entenderam, porque são duas linguagens diferentes. A linguagem do médico, do enfermeiro e a linguagem do jurista. A gente está pensando de uma forma, como falar no processo, eles estão avaliando como é que funciona o cliente, o usuário, né? E isso é muito... essa interação é muito importante. Esse uso indiscriminado de liminar, né, do mesmo jeito que ele fere o equilíbrio do contrato de plano de saúde, ele fere o contrato social. Que na verdade, o Poder Executivo é impossibilitado de tomar outras atitudes e fazer a gestão da maneira que ele poderia fazer, com planejamento e tudo, para questões emergenciais que estão até fora do orçamento. Você tira a previsibilidade ali do orçamento. Total. E você pega, por exemplo, Teresópolis hoje. A gente está falando de um orçamento de R$1 bilhão, tá? Constitucionalmente, teria que aplicar 15% desse orçamento em saúde. Mas você não faz saúde, e nos últimos 6 anos não foi feito saúde, com menos de 25%. Então, assim, porque as pessoas, quando estão do lado de fora, e eu já tive do lado de fora, todos vocês, sim, todos nós já tivemos visão totalmente o nosso diferente. preconceito lá dentro, e a visão deturpada. Sim. Pô, é muito dinheiro. Cara,
Não é possível. Se você pegar... Eu pensava assim, Lucas, não é possível. Não é possível. Se você pegar 28% do seu gasto com saúde, vamos dizer que é isso, é entre 25% e 30%. 30% com educação, que a nossa lei orgânica aqui te obriga a gastar os 25% constitucionais, mais 5 Nós já estamos falando de 55%, né? Só que a gente tem um índice de pessoal que bate os 52%. A conta não fecha, você já estourou o orçamento. Sim, e você não está colocando limpeza urbana, você não está colocando mais nada. Isso é Prestador de serviço, R$100 de investimento. softwares e outras coisas. R$100. Então, todo o investimento do município acaba tendo que ser feito com outras verbas. Você pega vem um royalty. Aí você tem que usar esse royalty para fazer uma reforma, comprar uma máquina, ou então uma emenda parlamentar, alguma coisa nesse sentido. Porque na prática, não sobra recurso. Está engessado. E esse ainda é o melhor dos cenários, né, Lucas? Porque assim, quando você consegue receber em royalties e custear esses investimentos, só que infelizmente o cenário que a gente vive hoje é de que os sequestros, né, somado com a história dos precatórios que a gente já passou, né, mas os sequestros de saúde somados com isso, você não consegue nem mais ter verbas vinculadas. Sim, então, sim. até as verbas que vêm direcionadas, que a gente tem que prestar contas desse direcionamento, a gente não consegue mais fazer Essa isso. é uma questão que eu vim debatendo há um tempo. Eu falei isso na Frente Nacional dos Prefeitos. Tentei junto a alguns parlamentares, né, que a gente emendasse de alguma forma, né, a Constituição, ou então de alguma forma. Por quê? Você está punindo a população. Sim. O município deve precatório porque tem um problema financeiro. O município tem dívidas, de repente, com a União porque tem algum problema financeiro. Eu não estou falando de Teresópolis, eu estou falando da realidade de quase todos os municípios. E aí ele não pode receber verba de transferência voluntária. Gente, você está punindo a população, porque o único dinheiro que o cara teria ali, que a gente está falando, fazer um investimento, para fazer uma obra legal, comprar um equipamento que vai funcionar na agricultura, não, você não pode receber porque você está devendo. Que história é essa, cara? Você está prejudicando a população, você não está prejudicando o político, o gestor. Você não está prejudicando... porque também não tem que prejudicar o gestor, né? Mas é uma lógica deturpada. É uma lógica deturpada. Você está punindo a população 2 vezes. Beleza, o teu município não tem dinheiro? Vamos ferrar mais ele ainda. Tira mais dinheiro dele. Não faz sentido. Que é um ciclo vicioso. Né? Ao invés de você entrar num ciclo ciclo virtuoso, onde você impulsiona a economia, onde você injeta dinheiro, onde você faz esse dinheiro voltar, você faz um ciclo vicioso. Você joga ele mais no buraco. Não vou nem falar de precatório, que eu tenho piripaque aqui. Mas nisso, né? A gente chegou nisso depois dessa visão do ministro Luiz Felipe Salomão. Porque o que mais me chocou e aí, claro, com certeza a gente pode ter posicionamentos diferentes, enfim. Mas na minha visão, o que mais me preocupa é que os tribunais tenham essa visão de proteção sobre o privado e isso também não seja compartilhado com o público. Porque se já está ruim hoje com essa divisão de obrigações entre o plano de saúde e o setor público, você imagina como isso não vai ficar quando tudo isso de fato for direcionado para o ente? Eu já vivenciei casos na advocacia, antes da gente estar lá no município, quando estava virando essa questão, que a pessoa teve a liminar deferida, teve tudo custeado e ao final foi condenada a pagar, porque na prática o plano não cobria. Então, assim, ainda tem essa insegurança jurídica para o teu cliente, né? Isso é uma preocupação. E aí, depois de tanto tempo, com decisões confirmadas, com dano moral, você ter essa virada de chave, isso deixou um monte de advogado preocupado e aí também fez o legislativo reagir. Então, a Lei 14.454, que de 22, foi uma resposta a essa tese fixada pelo STJ e disse ali basicamente, olha, o rol, ele é exemplificativo sim, se você demonstrar preenchimentos de determinados requisitos, a eficácia desse tratamento, que ele não pode ser substituído por outro, entre outros, você tem o direito a esse tratamento. Então, a gente, na época, no setor jurídico, houve uma comemoração por essa lei, enfim, uma exaltação, olha, estamos salvos, o rol é exemplificativo, mas o que a minha experiência tem me mostrado é que não colou. Então, o STJ tem saído por uma outra linha de que
não... Existe uma outra lei que também fala sobre essa obrigação, né? Sobre as obrigações da ANS. E nessa lei não se revogou um artigo 10, que é o artigo que falava que o plano de saúde não é obrigado a custear tratamentos domiciliares, e aí entram medicações e tal, a não ser os tratamentos para câncer e home care. E aí o STJ tem rechaçado essa lei. Olha, para mim não funciona porque vocês não revogaram a lei que fala das obrigações. É uma situação muito complicada, né? Porque, assim, é muito subjetivo. Então, assim, você pega um magistrado que, de um lado, tá com medo de, tipo... dar uma decisão, a pessoa morrer, imagina, ele vai se sentir culpado, ele vai achar... Agora, você tem do outro lado também, quando eu tava falando da pesquisa que a gente fez, quando a gente começou a trazer a Câmara Técnica e tentar analisar isso no município, já te passo a palavra, Thiago, desculpa. Tranquilo. Cara, um estudo que tem para dizer qual é o medicamento que a pessoa tem que usar, que tá na lista... nas listas Remume, Ename, essas listas todas do SUS, cara, é um estudo enorme. Sim. De mais não sei quantas mil páginas, analisando região, analisando faixa etária, analisando sexo, e dizendo, esse aqui seria o medicamento padrão, papapá. E aí, assim, com todo respeito a todos os profissionais, mas aí vem um laudo particular, né? Do médico dizendo, não, só pode ser esse remédio aqui. O princípio ativo é o mesmo, mas aí o laboratório é diferente, e aquilo ali não cobre, e aí um remédio que você pegaria ele, de repente, na estante do SUS, né? Você deixa de estar ali. Você está sendo sequestrado, pagando orçamento de farmácia, que o custo é muito mais alto. Entendi. Não é uma licitação, né? Que eu vou... cotar o preço com a tabela oficial, vou pedir desconto, vou fazer... Não. A o preço da situação farmácia. é tão absurda que ela chegou no ponto de se licitar farmácia de ordem judicial. Isso. Porque é mais barata. É mais barato. Já perdi. Então é mais barato. Já deixa ali no estoque, né? E vai. Toca. E aí, um dos princípios que você tem lá, até para licitar, né? Da lei de licitações mesmo é o planejamento. Você tem que planejar o que você vai licitar. O próprio orçamento público ele tem que ser planejado. Como se planeja algo imprevisível, exatamente. Né? Você manda as suas diretrizes de orçamento no ano anterior para a Câmara aprovar, mas assim, você não consegue, você não planeja, porque é totalmente imprevisível. A gente fez um levantamento rápido no ano passado dos custos disso para o município. E só de home care, de sequestros judiciais para custos de home care, foram 14 milhões de reais. E assim, isso num cenário que você não poderia prever, porque é totalmente subjetivo. Então, assim, dentro desses 14 milhões, uma das nossas descobertas, que foi algo que deixou a gente muito revoltado mesmo, porque você tira de quem precisa, foi um processo de home care para uma pessoa saudável, sabe? E com 35 anos, se eu não me engano, ativo, profissional ativo. Ele pediu um tratamento dentário a nível home care para fazer um implante de 85 mil reais. Sabe quantas consultas médicas o município poderia custear com 85 mil reais? Mais de 4.500 consultas médicas. Então, pelo menos 4.500 pessoas foram prejudicadas por causa de uma pessoa. E o pior é o seguinte... Essa pessoa comprovou nos autos do processo o uso de só 24 mil, se eu não me engano, algo em torno desse número. E até a última vez que eu vi esse processo, a gente não tinha conseguido fazê-lo provar o uso dos, 61 mil que faltaram. E até hoje também você não vai... Depois que esse dinheiro entra, você não consegue mais recuperar. Se a pessoa não vai ter um carro, não vai ter uma casa, acabou. Então, assim, isso também é um problema que o judiciário precisa observar. Não dá pra gente indiscriminadamente, por se tratar de saúde, pelo princípio da dignidade humana, você tirar de quem precisa porque alguém tá alegando uma urgência que não pode ser ferida. E aí vai uma questão também, né? A gente vê profissionais, advogados e tudo que se especializam em só fazer essa área, né? Sim, e é ótimo, Thiago, assim, eu tenho um verdadeiro respeito porque, de fato, você recebe pessoas que precisam. O problema não é o profissional trabalhar com isso. Direito de saúde é uma área muito nobre, né? Você pega as pessoas, ele se atende às pessoas, talvez no pior momento da vida delas. Eu respeito muito isso, eu gosto muito disso. Se eu tô falando é porque eu também já tive muita atuação nisso. O problema é quando as pessoas usam isso de má fé. Porque a ética tem que ser a base de qualquer atuação profissional. Concordo, principalmente Aí pega uma
atestado aqui, aí conversa com Exatamente. fulano ali. Porque num caso Aí não- desse, um profissional podia chegar, olha, isso não é caso para entrar judicializar Mas eu por te causa dos seus digo que, direitos. infelizmente, a gente tem. Isso eu não tô falando só a nível Teresópolis, não. As pessoas, quando elas encontram um nicho que pode ser vantajoso, em algum momento, algumas dessas pessoas que não esteja tão cerceada em princípios, pode agir de forma muito prejudicial. Então, às vezes, não é nem o cliente que procura essa pessoa. Porque, infelizmente, Existe eu não... uma máquina de funcionamento. Exatamente. disso. Eu não excluo a possibilidade de uma pessoa ter procurado um escritório, olha, eu preciso de um tratamento dentário, eu não tenho como custear. E ter surgido na cabeça do advogado a possibilidade de pedir a nível home care, porque ele sabe que ele ganha mais com isso. Então, assim, né, ninguém tá acusando ninguém, mas a gente infelizmente vê que isso Tá falando acontece. sobre práticas do cotidiano. Práticas do né? cotidiano. Então, assim, isso é muito complicado, porque uma pessoa que não vai ter ética profissional para trabalhar com recurso público, que pode atingir, inclusive, diretamente a ele, a família, isso nos preocupa muito, mas é o que o município tem encontrado. Isso aí é uma visão de experiência e que os planos de saúde provavelmente encontraram muito também, Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu já recebi cliente que, eu tenho pai que ele toma medicamento, eu não tenho condições de ficar com meu pai em casa, eu quero home care. Não. O que seu pai tem? Meu pai é hipertenso. Caramba, tem um monte de gente hipertensa. Quando você era pequeno, você tomava remédio? Tomava remédio. Seus pais te davam remédio? Eles precisaram de um enfermeiro pra fazer isso? Não, mas eu não tenho condições porque eu trabalho, meu irmão trabalha. Caramba, então a gente não tá falando de um problema de saúde, a gente tá falando de um problema cuidador. social, exatamente. Você vai pagar, investir num Entendeu? cuidador, que Aí- não é obrigação do Estado. Só Claro. que, quando você procura a empresa para cotar o serviço home care porque você não tem alguém para dar o remédio pro seu pai, essa empresa vai te fornecer o pacote completo. Olha, você precisa do enfermeiro, do técnico de enfermagem, de uma fisioterapia, Porque é de mais toda a lucrativo. medicação, do material de curativo, que às vezes você nem tem, você vai ter por prevenção. E muitas vezes ainda Um vai te dizer massagista, que um você precisa- quiroprata, um sorveteiro. E muitas vezes vai terminar assim, e você precisa desse advogado aqui. Então, assim, isso é um Lucas, problema. A gente tem um caso, o Gabriel pode contar mais sobre isso, porque é da época dele, mas eu já ouvi falar muito disso lá na procuradoria. De uma pessoa que conseguiu home care, ela não era tão debilitada e a família insistiu nesse home care, instalou-se esse serviço na casa dessa pessoa e essa pessoa passou a ficar totalmente dependente porque ela era obrigada a ficar em cima de uma cama para justificar o home care. Ele era obrigado a usar aquele tanto de medicação para justificar um home care. Então, assim, nos assusta que recursos públicos possam estar sendo usados para prejudicar pessoas em prol de outras. Mas isso existe. E isso existe também no nível privado. Os planos de saúde também enfrentam isso. Sem dúvida. Ninguém tá negando do custo A briga disso. é a mesma, A né? briga é a mesma, a briga é a mesma. A diferença é o recurso. Quem A tem, diferença é o quem tem recurso. direito tem que ter o home care. Claro. Exata, com Tem certeza. que ter o medicamento. Tem que ter a política pública de saúde. Fato. Mas é para quem tem direito, né? Agora, para quem tem direito. E aí você acaba universalizando de forma inadequada essa... Você tá tirando direito. Você tá tirando das pessoas que precisam. E aí, voltando ao que Você a gente tá tava- tirando. E aí você tem... Desculpa. Não, tranquilo. Tô cortando o Thiago toda hora, né? Não, tá de- O Lucas vai me chamar de palestrinha depois. E aí, o que acontece? Você tem esses valores que vão sendo toda hora sequestrados do município. Você tem dentro dessa brincadeira aí o Estado e a União, que tem muito mais dinheiro. Sim. Sim, E só o município paga. sim. Mas voltando ao que a gente estava falando antes de começar a gravar aqui e tudo, muitas vezes é desconhecimento, né? Da família em si. Eu, por exemplo, tinha esse desconhecimento. Eu achava que se fosse um idoso que precisasse de cuidador, faria jus ao home care. E aprendi com vocês, inclusive, que não. Que tem os critérios para ser home care. Seria um paciente que teria que estar internado e tudo. Então, tem isso da família também, né? Tem lógicos que querem aproveitar, que não querem ter obrigação de Sim, cuidar sim. lá do seu doente. Mas tem uns que Com realmente não certeza. conhecem. Conhecimento liberta, né? Acho que é até mais um motivo E muito aflige. importante de estar aqui. Liberta e aflige. Liberta. Isso aí. Ignorância é uma bênção. Ignorância às vezes é uma benção, mas nesses casos não, porque você pode realmente estar praticando um ato que vai justamente contra uma necessidade que você tenha. Eu acredito que a gente poderia estar em condições de saúde muito melhores a nível municipal. Já tivemos muitos avanços, mas eu acredito que a gente poderia estar num cenário Se a muito gente não tivesse melhor. esse volume absurdo de Exatamente. sequestros, por exemplo, tem certeza. Exatamente. E sobraria muito dinheiro para fazer outro tipo de ações de política pública.
São investimentos para cobrir déficits, para pagar, né? Existe toda uma rede credenciada. Sim. Essa rede credenciada em todas as etapas, né, da assistência de saúde, desde a atenção básica, que é a responsabilidade do município, até a média e alta complexidade, que são responsabilidades do Estado e da União. E dentro desse credenciamento, você tem responsáveis financeiros, que entra o município, entra o Estado e entra a União também. Né? E muitos desses repasses não voltam, não vêm para o município. E o que é feito de repasse também não atinge a necessidade do município. Então você tem um teto de repasse, que é o Estado e a União fazem esses repasses, mas na verdade não atinge o que o município precisa para prestar um serviço mínimo para a população. Não é um serviço maravilhoso, não, todos queremos... Isso é para prestar o mínimo. O município, para chegar num serviço bom, tem que aportar muito dinheiro. A tabela SUS, você tem lá o valor, né? Então você paga para os hospitais. Eu pago R$20 uma consulta. Tipo, uma coisa assim, sabe? É muito pequeno. Aí o município tem que fazer o quê? Tem que complementar. Porque senão o hospital não trabalha. Porque aí o hospital também não tem nem dinheiro para trabalhar. Como é que você paga, remunera profissional, paga uma estrutura, monta... Entendeu? Então, assim, realmente o hospital tem razão. Ele precisa ser remunerado por isso. Isso é um problema que e aí o município tem que botar... de cima para baixo. E aí o município tem que botar dinheiro. E aí você acaba olhando que o município bota mais do que vem. Sim. Muito mais do que vem. E num orçamento já engessado, com dificuldade de arrecadar cada vez maior, né? Cada vez maior. Sim. Isso, de fato, é um problema, mas... Quando se trata de plano de saúde, você paga para ter um serviço. E quantas pessoas... Aí, como usuária mesmo, cara, você tem plano de saúde para você precisar ser internado, uma emergência. Sim. Mas você precisa de uma consulta médica, os médicos não vão receber migalhas pelo plano de saúde, porque no município ainda se tem essa preocupação de complementar um valor para remunerar justamente um serviço. O plano de saúde, pelo menos as reclamações dos médicos que eu ouço, é de que não vale a pena, não compensa, não remunera. Então, você é o usuário do plano, você paga caro por um plano, porque a ANS já não se comercializa mais os planos de pessoa física. Então, você naturalmente precisa lá de um contrato coletivo. Justamente por quê? Porque a ANS fazendo essa regulação, impondo lá quais são os índices de reajuste, o plano fica protegido de que ele vai ter esse reajuste fixado. Só que são reajustes cada vez mais altos. Então, todo ano é comum a procura dos advogados para saber, olha, esse reajuste que eu estou sofrendo, cara, meu plano saiu de 500 para R$1.000. Às vezes não é nem a mudança de faixa etária, né? Você tem ali o aniversário, o reajuste anual divulgado lá pela ANS, enfim. Tudo isso, para quanto você precisa de um tratamento, e tratamentos caros, que muitas pessoas não têm acesso, você ter isso recusado. E qual seria o contraponto disso também, né? Eu já tive um caso de o filho de uma cliente, ele descobrir uma diabetes, ele entrar em coma, ele ficar 50 dias, ele precisar ser transferido de Teresópolis para uma UTI neonatal no Rio, porque não teria recursos, enfim, o plano de saúde transfere ele para lá. E aí o custo disso para o plano de saúde ficou muito mais alto, né? Esse menino passou a ter úlcera por pressão, né? As escaras, teve que fazer aquela terapia caríssima, VAC, e para tratar daquilo ali. Ou seja, o custo que poderia ser de um medicamento para o plano de saúde... Virou toda uma operação. Virou toda uma operação, além do fato desse menino quase ter perdido a própria vida. Então, assim, além da angústia que a família precisou viver... todo um cenário que talvez precise ser melhor avaliado, né? Uma avaliação mais ampla, e aí esse é o problema de uma tese fixada. Mas, enfim, são cenários aí que a gente vai precisar enfrentar. O que a gente tem visto é que as decisões têm se mantido nesse sentido da obrigação, pelo princípio da dignidade humana, pela proteção do consumidor, mas a nível recursal isso já tem nos assustado, já tem mudado, então é uma preocupação que a gente tem, e a gente não sabe de fato qual vai ser o futuro disso. Essa lei que o STJ vem aplicando, né? Faz a ancoragem ali nas decisões. É uma lei de 98, que é a lei que regula os planos de saúde. Então, desde lá de 98, eu não me lembro, acho que a última atualização foi 2012, 2013, eu não me recordo ao certo. Mas muita coisa de lá para cá mudou. A gente tem tratamentos muito mais modernos hoje, né? Que de fato, muitas pessoas têm anseio de ter acesso a eles e que têm eficácia garantida. Num nível privado, é mais fácil de se fazer essa previsibilidade desses gastos. A nível federativo fica muito mais complicado. Sempre. Né? Então, a saúde é cara. A saúde é cara no mundo. Saúde é cara no mundo. No Brasil, então,
que você tem diversos equipamentos, insumos, remédios que são exportados, né? Princípios ativos que são exportados. Cara, a gente tá falando de trazer isso em dólar, em euro. Sim. O dólar e o euro... Extremamente exatamente. O câmbio está totalmente favorecido. Existia uma discussão, depois dessa lei de 22, que era para tentar acabar com esse assunto e tornar esse rol exemplificativo, de que, nossa, a partir de agora vai ter um boom de ações judiciais, todo mundo vai querer qualquer medicamento, todo mundo vai querer tudo. E aí o IDEC fez uma pesquisa e, na verdade, não teve aumento. No ano inteiro seguinte à lei, não teve aumento dessas ações. Então, assim, até que ponto isso realmente foi efetivo ou não? Até que ponto você está atingindo as pessoas de má fé ou você está atingindo as pessoas que realmente precisam e pagam por aquele serviço? Eu não estou falando de uma distribuição gratuita, são pessoas que pagam por esse serviço. Gente que paga um plano de saúde a vida inteira e quando precisa não consegue. Então, assim, e por análise, de fato, ela teria direito sim, ela é consumidora, ela contrata para ter seguridade, se ela não tem, a gente tem algum problema aí. E aí, nisso, a justiça realmente precisa entrar. Claro, com todo esse juízo de ponderação que a gente luta tanto para ter, tanto a nível municipal, de administração pública, quanto a gente espera que se tenha do privado, porque aí a pessoa paga duas vezes. Ela paga com os impostos que ela paga para ter o serviço de prestação de saúde e ela paga diretamente a uma empresa, uma cooperativa, para ela ter um seguro. E ela não tem quando ela precisa. Então, isso de fato é um problema. Mari, a gente falou do Paulinho do último programa, e por incrível que pareça, Paulinho era juiz leigo, né? E tem toda uma experiência de juizado pelo outro lado. Sim. E falou um pouquinho pra gente, contou pra gente aqui um pouquinho. Como é que você vê, da sua experiência de advogada, essa atuação hoje nos juizados? Assim, eu tenho uma opinião, e já externei aqui algumas vezes, sobre a precarização dessa relação jurídica ali. O advogado hoje e a parte, eles são maltratados no juizado. Existe quase que um código de processo civil específico dos juizados. E eu não estou falando da Lei 9.099, eu estou falando de decisões arbitradas por magistrados ali que, infelizmente, dão mais valor a fóruns nacionais e enunciados do que efetivamente o que está na lei. Você que já vem atuando há muito tempo nessa área também, como é que você enxerga essa questão? Lucas, é muito complicado para mim, porque eu tenho a visão dos dois lados também. Eu tive uma experiência de 2 anos em juizado, né? Então, eu vi ali o quanto que também é muito difícil, porque, infelizmente, a gente tem profissionais muito despreparados atuando na advocacia. Isso é um problema muito grande. E aí encontram no juizado aventuras jurídicas para entrar. Então, assim, infelizmente, eu entendo que, às vezes, algumas decisões ali possam parecer muito rígidas, né? Muito prejudiciais, mas é porque existem advogados, sim, que se aventuram em juizado. Então, esse seria o primeiro ponto. Mas eu também sou advogada. Também tenho a minha atuação, conhecedora da lei, dos enunciados, dos princípios. E o que mais me preocupa é justamente o fato dos fundamentos principiológicos das decisões do juizado. Eu também já fui prejudicada, mesmo com toda essa minha experiência, mesmo tendo estudado muito, né? Tudo que eu fazia, eu precisava estar ali de dentro, então eu precisava entender do que eu estava fazendo, mas eu também já fui prejudicada e surpreendida com decisões que, peraí, de onde isso foi tirado? Aí você vai lá questionar, mas cadê? Qual é o fundamento para essa citação não poder ser feita dessa forma? Ou para poder ser feita, é um enunciado, não sei o que lá, do fórum, bababá. Tá, beleza, então enunciados, tranquilo. Aí você vai para uma outra comarca, ou para o juizado daquela mesma comarca, da porta do lado, e não, eu não sou vinculado a enunciado, eu não preciso respeitar enunciado. Então, você que é advogado, você não tem segurança jurídica nenhuma para atuar, né? E aí, na pandemia também, isso ficou mais forte, a questão das audiências deixou os advogados loucos, se a audiência ia acontecer, se ela ia só ser designada, se ela era designada só para cumprir uma formalidade. Que, além de tudo, eles marcavam a audiência e cancelavam no dia, né? E aí tinha o argumento de que era para respeitar o prazo de contestação, que no juizado seria até a audiência. E aí a gente começou a receber citações que era o contrário. A audiência era marcada, e aí você estava até ali acostumado de que o prazo de contestação era até a audiência, porque sempre bateram nessa tecla, inclusive durante a pandemia. A audiência estava marcada, mas aí o prazo passou a ser 15 dias. E aí você não tinha fundamento. Então, o meu maior problema com o juizado é que, pelo fato, e aí sempre a justificativa é de que ali os princípios são da oralidade, da celeridade, da instrumentalidade das formas,
todos esses princípios, pra mim, eles podem tornar a coisa muito solta. E aí, quando você chega, por exemplo, na execução, que é a pior dificuldade de um advogado, é executar em juizado. Porque você pede um simples ofício, você tem dificuldade. Porque não cabe no procedimento do juizado. Pelo princípio da celeridade, o procedimento da 9.099 não permite que o cartório expresse um ofício. Eu acho que a lei mirou na celeridade e acertou no fast food. Pode ser. É o fast justice. Eu já falei isso aqui. Pode ser. 2 hambúrgueres, alface, queijo de molho especial. É uma excelente E definição. saiu. Acabou. É isso. Tá satisfeito, mete o pé. Lá no escritório, Devia ter entrado na civil. lá no escritório a gente orienta os associados que preferencialmente não façam mais juizado. Por conta do histórico de coisas que foram acontecendo, não faz. A gente quer... Não é que a gente não queira atender qualquer público, mas não é isso. É que, infelizmente, aquilo dali é inseguro para o escritório Para o e para o cliente. cliente. Porque é difícil você explicar depois pro cliente, né? Por que ele explica? perdeu uma coisa que, assim... É nítida. Ou por que aquilo foi... A conta é sempre do advogado. A conta é sempre- Você que errou. Sempre a incompetência do advogado, Então, assim, né? a recomendação é, sempre que possível, Mas isso é faça. um grande problema, Lucas. Principalmente, pra gente é uma saída como advogado, mas aí eu me compadeço com os nossos juízes cíveis aqui de Teresópolis, porque nós temos 3, né? Isso eu tô falando a nível Teresópolis, mas essa discussão que eu tenho de juizado, de forma nenhuma, Não, a gente tá falando a nível nacional, eu consigo estado. entender só Teresópolis. Não, é um problema, na verdade, essas discussões sobre a efetividade da justiça no juizado, elas são discussões nacionais. Então, em todos os lugares se encontram isso, né? Mas agora falando de um problema a nível Teresópolis, nós temos 3 varas cíveis que fazem vários processos de fazenda pública. A gente não tem, é uma luta, inclusive, da OAB ter uma vara especializada em fazenda pública aqui, a gente não tem. E os nossos juízes, até pouco tempo, era de sucessões, processos contra a fazenda, processos de consumidor, e isso cada vez aumenta mais uma demanda de uma pessoa que esteja, de fato, precisando daquela justiça ali, e ela não consegue, quando ela, na verdade, poderia recorrer a uma justiça que foi feita para dar efetividade à justiça, para dar acesso. Um outro problema também, que é muito polêmico no juizado, é que você fez para ser uma justiça acessível, mas a pessoa tem acesso até um certo ponto. Você não tem dinheiro, você tem acesso até... Você não quer custear uma justiça, porque a justiça do Estado do Rio é uma das mais caras Caríssimo. do Brasil, e aí você não tem condições financeiras de sustentar esse processo, você só tem a garantia da tua gratuidade até você precisar recorrer. Se você precisar... É outro juízo. Avalie Exatamente. se vale a pena recorrer. Avalie De repente, não bastante. recorra. Avalie Você bastante. vai criar um passivo ainda maior para o seu cliente. Isso também é um problema. Então, assim, eu acho que a ideia da Lei 9.099, ela é muito boa, né? A ideia foi excelente, por muito tempo sustentou demais isso, mas, assim... Hoje, eu também tenho receio. Hoje, se eu puder não ajuizar em juizados especiais, eu também fujo. Eu excepciono só o Juizado Especial Federal, porque eu acho que por conta do volume ser muito menor. Muito menor. E a qualidade das decisões, a qualidade é completamente diferente. Você tem ali, realmente, decisões dadas por juízes, que dificilmente tem acontecido hoje nos juizados especiais. Sim. A gente sabe que é o juiz leigo que vai e faz uma minuta curta, utilizando tudo que ele pode limar dali para o juiz homologar, em que, em geral, homologa, dentro das diretrizes que ele já deu. Sim. Quando, na verdade, na Justiça Federal você tem um juiz togado que senta e analisa efetivamente. E dá uma decisão, às vezes, uma sentença de 10 páginas no juizado. Isso é o sonho dourado da advocacia, né? Mas é um mundo à parte, a Justiça Federal, né? A Justiça Federal é um mundo à parte. A gente tem visto uma tendência muito grande de desafogar, na verdade, os tribunais com criações de, por exemplo, núcleos virtuais. O CNJ agora criando esses núcleos virtuais também pode ser uma saída, mas também é algo muito novo, você não saber quem vai ser o juiz que vai julgar seu processo, você não ter esse estudo, porque isso faz previsibilidade parte, né? A gente sabe que o bom advogado, ele não sabe só da lei, ele conhece também quem é o juiz, ele conhece qual é... Poxa, tem esse olhar crítico de entender, essa demanda vale a pena ser levada ao juizado especial, ou uma vara civil, né? Ou vale a pena a gente tentar uma solução consensual desse conflito. Então, esse é o bom advogado que faz essa avaliação. E eu não sei muito bem, eu ainda tô estudando como vai ser essa atuação dos núcleos virtuais pra gente, como advogado. Assim, eu já vi muito de... não, o juiz não dá nada, que é para diminuir o número de ações no juizado. Já ouvi muito isso também. Mas, assim, eu acho que existe esse número enorme de ações
porque justamente não se dá nada. E aí as empresas que são... O caráter punitivo pedagógico não existe. A condenação não existe. Exatamente. A empresa que tá ali no meio dessa situação que ela fala, A gente traça não vou perder, eu vou ganhar com isso aqui. Sabe, já trabalhei em escritório grande, já trabalhei pra banco. E infelizmente eu via. Sim. Que negócio, ó. O cara fez, desculpa a expressão, mas o cara fez merda com 15 pessoas. 2 entraram na justiça. Valeu a pena. Primeiro que ele já pagou seguro dessas 15. Então ele já recebeu do seguro, né? Aquelas 2 e ainda vai. A gente traça um paralelo indenizatório com a justiça americana, que, pô, é desesperador qualquer coisa que você faz de errado em nível de indenização, né? A Boeing agora acabou de assinar um acordo com a justiça americana. Ela tá pagando 400 e tantos milhões de dólares para não ser punida por uma... Então, assim, é por conta de um acidente, e ela tava num período probatório de um outro acidente, de um outro problema, e ela cometeu essa irregularidade. Então, são 400 e poucos milhões, mais 400 e tantos milhões de investimento que ela tem que fazer de capacitação, de tecnologia e tudo. Imagina você colocar... Não é que as pessoas precisem ou queiram, as pessoas querem até, mas não é... A justiça não é para enriquecer ninguém. Sim. A indenização não tem que ter o cunho de mudar a minha vida, de me enriquecer. Mas ela tem que, de alguma forma, causar... E a verdade é essa, ela tem que, de alguma forma, causar um prejuízo, ainda que financeiro, para que o cara avalie as condutas que ele toma. Porque se for R$1.000 toda hora, esse cara já, foi o que o Gabriel falou, ele já securitizou essa dívida, a atividade dele já tá lá, ele não vai nem se dar... Não vai nem sentir aquilo ali. Ele vai continuar fazendo. Porque assim, eu já fui em concessionárias, né? Aí você fala assim, não, mas isso aqui não pode, a sua agência reguladora diz que você não pode fazer isso. Ah, não, mas aqui a gente faz dessa forma. Por quê? Porque não tá nem aí. Ele sabe que vai entrar no juizado, vai perder, ou então se a pessoa ganhar, vai ganhar só a prestação de serviço, não vai ganhar indenização. Eu já ouvi nem aí. De outros tempos, eu não sei se ainda para determinadas empresas ainda funciona assim, mas que dava entrada numa ação contra a empresa. Eles pegavam aquele dinheiro, aplicavam. E só o custo essa aplicação bancava a indenização final, de tão pequena, que a gente não vive num país com um rendimento tão absurdo. Então, você ia pegar um dinheiro e aplicar ele, e no final você pagar o processo só com a aplicação desse dinheiro, olha quanto tempo se passou. Assim, não fez justiça. Pro cara, aquilo ali foi um mero planejamento. Sim. Mas eu já ouvi, e aí é impressionante como a gente vai voltando, né? Quando se trata do tratamento judiciário para o privado. Eu já ouvi de que se você fica o tempo todo arbitrando indenizações para ter caráter punitivo pedagógico, você vai onerar mais ainda o serviço que essa empresa presta, ou o material que ela vende. Mas aí, na minha concepção, vai comprar quem quiser. É óbvio. Agora, se eu escolhi comprar e fui prejudicado, eu, no mínimo, tenho que ver justiça nisso. Isso, quando aí a gente entrando em patamares de justiça, você não tem obrigações de fazer, muitas vezes, com multa diária, e aí a empresa, o plano de saúde, muitas vezes vai descumprindo aquilo ali, e no final você tem, sei lá, uma multa de R$50 mil. Aí você vai executar, o juiz fala, não. Enriquecimento ilícito, vamos diminuir essa multa para 5. Já passei por isso. Ou seja, os planos, as empresas, sei lá, o que sejam, eles já têm a certeza de que eu posso descumprir. Pode ser multa de 50 mil por dia. Ela vai virar 5 mil no final. E aí, dentro desse estado de coisas, respeitar a lei vai passar a ser um diferencial de mercado. Exatamente. Porque o meu produto vai custar menos porque eu não tenho 300 milhões de indenizações. Sim. É isso. Sim. Exatamente. Então, infelizmente, advogar tem sido cada vez um desafio maior. Por isso que a gente tem buscado tanto as resoluções administrativas desses conflitos, né? Tentar solucionar, seja extrajudicialmente. Isso é uma tendência. E recomendo, é o melhor caminho. Se o objetivo do judiciário era esvaziar... eles conseguiram, né? O acervo de processos, eles vão começar a conseguir, porque, de fato... E aí a gente espera que sim, cheguem lá só as demandas extremamente necessárias mesmo, que a gente comece a ver, sem generalizar, a gente tem muitos juízes extremamente reconhecidos, que bom, por isso eu fico muito feliz, mas que a gente E aqui na cidade a gente tem a sorte de ter muitos juízes muito bons. Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, atuar em Teresópolis ainda dá uma tranquilidade, mas a gente tem colegas de todas as pontas do Brasil que contam histórias cada vez mais esdrúxulas, que dão medo mesmo de você continuar na advocacia. Isso é um grande desafio e não é à toa que não é para covardes, porque cada vez mais se torna pior. Bom, Mari, te agradecer, a gente está chegando aqui ao final. Queria abrir para vocês aí considerações finais para Mari se despedir com
uma forma legal. Quero agradecer a presença da Mariana, é sempre uma honra estar com você. Você é uma pessoa muito inteligente, Se você não muito fosse dedicada. sentar com ela amanhã, depois... Mas é uma honra, você deixa eu ficar honrado de ter a presença da Mini Pacheco na minha... Mas isso é só na frente das câmeras. Atrás, Mário, você é isso, aquilo. Depois você briga comigo. Só porque ela é um filhote teu, entendeu? Ela pensa igual você, fala igual você, não quer dizer que eu não gosto da presença dela. Eu aturo você desde 15 anos de idade, né? Maravilhoso ter você aqui, Muito foi muito obrigada, legal o papo. Se o Lucas não presta atenção, a gente ia embora aqui, falar de um monte de coisa, tá? Muito legal. Mari, só agradecer também, foi muito bom o programa com você, é muito bom contar com você, né? Eu não tô na prefeitura mais, mas os meninos sempre te elogiam da sua experiência. E muito bom ter você no escritório também, né? Que agora com a gente, vamos embora fazer parte do time. Se acontecer, vai ser um prazer enorme. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Bom, Mari, tá com você a palavra. Eu quero muito agradecer vocês, foi uma maravilha, eu tava nervosa, mas virou um papo entre amigos mesmo, vocês são irmãos que a vida me deu, eu tenho muita gratidão por isso, sei que a gente tem uma jornada muito longa aí pela frente, de muito crescimento, de ajudar muitas pessoas, que o nosso conhecimento consiga chegar em quem precisa de fato, que a gente sempre veja o crescimento da nossa atuação, do nosso trabalho, eu sei que vocês têm um potencial incrível e eu sei que eu tô com as pessoas certas, muito obrigada. A gente que E a agradece. gente sabe que você tem um escritório, tem uma sócia, mas avisa ela que a gente quer te roubar. Gente, um abraço. O convite tá feito no ar, né? No ar. Tá comprometido. Obrigada.